Parabéns ao time pipoqueiro do Botafogo. Um dos times mais cagões, bundões, pela-saco que eu conheci no time do Botafogo. Continue reclamando da arbitragem. Continue. Enquanto você vê Tietê, Eduardo, Tiquinho, sem sangue, sem vontade, sem vida. Lucas Perry tomando gol agora. Só chutar. Qualquer um que chutar, o Lucas Perry toma gol. Ah, mas a gente não tava sem a nossa dupla de zaga. Não fez diferença nenhuma. Cara, vamos ver o que o pessoal aí anda... A ESPN falou do Botafogo, mas assim, se tu conseguir ver, né? Se tu conseguir ver. Porque eu não aguento nem ouvir a palavra Botafogo, mano. Se o Botafogo pegar uma Libertadores direto, é milagre. É pra comemorar. Se o Presta atenção. Eu falo com vocês depois, vamos ver. Para o Botafogo, 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Acabou agora há pouco. Por isso estamos entrando mais cedo no ar, às 9 da noite, né? Fugindo um pouquinho do nosso horário, 10 da noite, que é o horário tradicional. Já com imagens do jogo, você viu o time que me acompanha, timaço que me acompanha, Geode, Paulo Calçade, Vitor Birner. O resultado leva o Vasco aos 37 pontos. O Vasco sai da zona do rebaixamento, tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos que o Vasco. Resultado importantíssimo para o Vasco. O Botafogo tem seus 59 pontos. Mesmo número de pontos do Palmeiras. Aquela gordura já era. Detalhe, o Palmeiras tem um jogo a mais já disputado que o Botafogo. Mas você olha para a terceira posição e lá está o Red Bull Bragantino. 58 pontos. Tem um ponto a menos que o Botafogo e o mesmo número de jogos. Então, por pontos perdidos, o adversário mais próximo do Botafogo neste momento é o Red Bull Bragantino com um ponto a menos. Aquela gordura, Paulo Calçade, já era impressionante. E sabe o que piora a situação? Boa noite. É que tem Red Bull Bragantino e Botafogo. Que final de semana. Agora? Dia 12. E aqui em Bragança. Dia 12 do 11, às 16 horas, Red Bull Bragantino e Botafogo. Nossa. O Botafogo ainda tem o Grêmio pela frente. O Grêmio fora. Então, assim, a tabela do Botafogo é a pior tabela possível. No momento decisivo do campeonato. A realidade é essa que você colocou, um ponto com o mesmo número de jogos e um confronto direto. Então, agora, antes havia uma perspectiva de disputa do campeonato. Este resultado aqui torna ela mais do que real. É real. E o que piora essa disputa pelo título é a queda abrupta do Botafogo no segundo turno. E piora para o Botafogo. O Botafogo fez um primeiro turno histórico e o segundo turno também. Está sendo histórico. Porque quando você comparar, toda vez que o Botafogo for citado como uma referência de um primeiro turno perfeito, será lembrado como uma referência também do segundo turno trágico. E é o que está acontecendo. Gente, a torcida do Botafogo precisa o seguinte, pedir, por favor, para o Botafogo tirar a narrativa que está sendo roubada. Porque... Não, o Tietê saiu do primeiro tempo, não, porque tinha uma falta, que não sei do que e tal. O que aconteceu? O Vasco, eu conversava aqui com o Paulo Andrade, o Vasco terminou o jogo ganhando por 1-0 em casa, poderia estar todo acuado atrás de um bombardeio do Botafogo. Não, era um bombardeio do Vasco no final com o Botafogo tendo que chegar. Então, contra o líder. O líder. Não vale esse papo. Pode estar na boca do John Textor, horroroso isso, da dos jogadores, isso significa que contaminou todo mundo. Com uma campanha de rebaixado no segundo turno, não se ganha título. Então o turno realmente, a possibilidade do Botafogo agora, ela é pequena. Por quê? Está a 1 ponto do Red Bull Bragantino. Enfrenta esse adversário na casa dele. Ele está em baixa. Moral o lá adversário está ganhando todo mundo. Temos um campeonato diferente agora na reta final. O que parecia improvável, não impossível, porque isso não existe, vai acontecer. Aí a matemática, mas constando aí só número de pontos, tá? Porque existe a diferença de jogos, que é um fator importante. Repito, por pontos perdidos, a diferença real é Botafogo para o Bragantino. E tanto é que tem a faixinha ali dos times que têm um jogo a menos em relação àqueles que não têm a faixinha laranja. Então dá para você se situar dessa forma. Vitor Birner, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Calçade, Jean, aos fãs e às fãs do esporte. A gente tem que levar em conta o momento das equipes quando a gente tenta entender o que esse campeonato, que é muito difícil de ser compreendido, porque é um dos campeonatos talvez o campeonato mais maluco de pontos corridos que a gente já teve. Quando digo maluco, de coisas improváveis acontecendo.
né? Até diante do desempenho das equipes. Que às vezes o desempenho não é tão bom e a campanha é espetacular, às vezes o desempenho é bom e a campanha, a gente fala de soma de pontos, não é tão boa. Mas olhando o que os times têm mostrado, a gente vê o Botafogo, como disse o Calçade, definhando. E não dá para dizer que o Botafogo não vai ser campeão, mas dá para dizer que é uma das maiores quedas de rendimento que a gente viu em muito tempo, se não for a maior da história dos pontos corridos, né? Mas certamente está entre as maiores, de uma equipe que não tem jogado tão mal assim para ter essa queda de rendimento, mas também, no primeiro turno, também não jogou tão bem assim para ter a melhor campanha da história, e isso pertence ao futebol. Como eu já disse várias vezes, no primeiro turno, a campanha era uma campanha justa, porque não tinha interferência de arbitragem. No segundo turno, ela também é justa, porque também não tem É claro, porque a interferência de arbitragem. Uma interferência num jogo aqui, Perfeito. outra colar. Qual dos 20 times do Campeonato Brasileiro tem o seu torcedor dizendo: não, para mim foi ótima a arbitragem, em todos os jogos até agora, nenhuma vez prejudicou meu time. Todos têm motivo para achar que em algum momento o seu time foi prejudicado. O botafoguense deve estar olhando para mim e falando assim: esse cara parece que não viu o jogo do Botafogo e Palmeiras, a expulsão do Adrielson. E eu acho que a expulsão foi injusta. Perfeito, ali o Botafoguense foi reclamou. injusta. E é um lance importante, mas... Sim. O comportamento do Botafogo no segundo tempo... O comportamento do Botafogo no segundo tempo, o pênalti perdido. Se a arbitragem fosse direcionada, não marcaria o pênalti. Com certeza. Né? Naquele lance Aliás, o pênalti... do Rony. O pênalti... Eu até acho que foi, mas assim, é um lance discutível. Então, por isso mesmo não teria marcado. Exatamente. Então o Botafogo tem um problema, sim, emocional. É verdade. Tá pesado. Tá muito pesado pro Botafogo lidar com o favoritismo que ele conquistou merecidamente ao longo do campeonato. E atrás dele tem, nesse momento, 2 equipes, talvez tenhamos 3, não sei como é que vai ser o Flamengo, se o Flamengo chega ou não chega, mas tem 2 equipes. Uma acostumadíssima a ganhar campeonatos, mentalmente muito forte, que virou o jogo contra o Botafogo, o Palmeiras. A outra, sem pressão nenhuma. Porque se o Bragantino perder o campeonato, não tem pressão nenhuma. Os jogadores entram lá para jogar aquilo que podem, com um treinador que preparou a equipe de um jeito muito bom, um time que joga futebol muito bom, e temos um campeonato aberto na parte de cima e também na disputa para ver quem permanece na primeira divisão. Para quem acha que pontos corridos são chatos, que são sempre entediantes... Eu estava pensando nisso hoje. Segue o jogo. Nossa, essa é uma das grandes fake news, assim, num nível absurdo. Não, mas quando o Botafogo abriu 12 pontos, tinha gente que ia lá e colocava na rede social o pontos corridos e aquele Z, dando sono, né? No corridos né, de sono, Z de sono. Tá realmente assim. Jean, como é que tá? Tudo bem, Paulo? Tudo boa já. noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, acho que antes da gente falar de Vasco e Botafogo e do que o jogo significa, eu acho que, falando já de cara um pouco do que o jogo significa, a gente encerra uma 32ª rodada, não encerra ainda, tem um jogo para acontecer, você tem alguns jogos atrasados, mas enfim, são 32 rodadas e o campeonato fica absolutamente espetacular. Espetacular, não tem outro adjetivo para definir o que vira esse campeonato brasileiro nesse momento, depois de 32 rodadas. Porque assim, a gordurinha ou a gordurona do Botafogo foi embora, hoje essa gordura é ou de um ponto em relação ao Bragantino, ou de um jogo em relação ao Palmeiras, então foi embora completamente, e a partir desse momento, eu não sei, assim, a gente pode querer limitar o número de candidatos ao título, mas eu, olhando para o que é esse campeonato brasileiro, e para o que são as tabelas dos postulantes ao título, para mim, a gente tem 6 postulantes ao título. 6. 6. Se você quiser dizer que o Atlético vai ter muita dificuldade, você pode até dizer, porque esse tem o mesmo número de jogos que Palmeiras e Grêmio, por exemplo, né? Não tem um jogo a menos como tem Bragantino e Flamengo, só que para mim tem a tabela mais simples do campeonato também entre esses 6 times. Mas tem 3 vitórias a menos que o Botafogo, com 6 pontos atrás, ou seja, eu precisaria de 3 rodadas. Isso, mas pega o Corinthians, o Goiás, o São Paulo, Bahia, enfim, eu acho que é uma... E aí tudo bem, tem 2 confrontos diretos contra Grêmio e Flamengo. Flamengo e então, Botafogo. Aí o que eu queria falar é isso também, assim, os confrontos diretos, Calçade.
Todo mundo, exceção feita ao Palmeiras, tem 2 confrontos diretos se você considerar 6 postulantes ao título. O Botafogo pega o Grêmio e o Bragantino, o Bragantino pega o Botafogo e o Flamengo, o Grêmio pega o Botafogo e o Atlético pega o Grêmio e o Flamengo pega o Palmeiras, o Bragantino e o Atlético. É o único que pega 3 dos postulantes ao título. O Palmeiras pega só um, que é justamente o Flamengo, na quarta-feira. E eu nem sei se é vantagem ou desvantagem. Não dá Você pra não ver, sabe encontro direto hoje. O que eu diria assim, é claro que por um aspecto é vantagem para quem tem menos confrontos diretos o fato de que os outros vão perder pontos nesses confrontos. Vai ter uma trocação. Então é uma loucura. A gente querer definir o que vai acontecer nessas 6 ou 7 ou 8 rodadas, depende, né? Mas 6 ou 7 rodadas finais, para alguns 6, para alguns 7 rodadas finais, é absolutamente impossível, porque você tem justamente o Flamengo, que a gente olhou ali na tabela, está na 6ª colocação, ele tem um jogo a menos. Se ele vence o Palmeiras na 4ª, ele passa a ter o mesmo número de pontos perdidos que o Palmeiras, que hoje é visto como um dos grandes concorrentes do Botafogo. Portanto, está tudo muito aberto. Eu acho que a gente tem, sim, 6 postulantes ao título. Não dá para excluir ninguém a partir do momento que esse campeonato mostrou o que mostrou. É um campeonato espetacular, faltando 6 ou 7 jogos para esses times. E lá embaixo, como o Birner disse, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa vitória do Vasco, assim como a derrota do Botafogo, colabora demais para esse cenário, porque se nós temos já 2 virtuais rebaixados, o América e o Coritiba, os times de baixo começaram a ganhar. Então, ok, você tem hoje o Goiás com 35 pontos, depois Vasco 37, Santos... Jean, vamos lá. O Fortaleza, nono colocado, porque esse tem 2 jogos a menos. Nono colocado, Fortaleza, ele está a 5 pontos da zona do rebaixamento. Mas o Fortaleza é bom lembrar, porque é o único que tem 30 jogos até aqui. Né? Então, não, mas tudo bem. Então esquece o Fortaleza. O São Paulo também está com 42 pontos. Isso. Tem um jogo a menos. 5 pontos acima da zona do rebaixamento. Exato. Assim, Cuiabá, dependendo do que aconteceu hoje, o Corinthians, não podem ser excluídos dessa briga a partir do momento que o Vasco e o Bahia fazem uma campanha de recuperação, o próprio Santos faz uma campanha de recuperação, o Cruzeiro parou de somar pontos, mas enfim, era quem a gente via há algum tempo atrás como o time que tinha evoluído. Então, é uma briga espetacular lá em cima, é uma briga espetacular lá embaixo. Vai ser de uma tensão essa reta final do Campeonato Brasileiro que, de fato, assim, destrói qualquer argumentação a respeito da fórmula e tal. Aliás, acho que o que destrói mais a argumentação contra a fórmula é o fato de que a gente tem vivido neste ano, né? O Campeonato Brasileiro por pontos corridos começou em 2003, a gente vive hoje a maior média de público da história da competição. Ou seja, o brasileiro está curtindo amadureceu. E agora, essa média tende a aumentar, tende a curtir mais ainda o campeonato. Porque com essa reta final desse jeito... Você poderia dizer, o público não comparece. Não, o público tem... A resposta é maravilhosa. Por vários motivos. Motivos diferentes. Torcida do Vasco, claro, óbvio, tá tentando empurrar o time para não cair. A do Botafogo, a do São Paulo esse ano, muito pela Copa do Brasil. O Corinthians, mesmo assim, num marasmo, a torcida vai. Impressionante. Uma torcida comparece. Foi um público ruim. O jogo, 7 da noite, no dia de semana, é terrível para chegar, né? Para a hora do rush de São Paulo. Como é que você leva 40 mil pessoas assim, tranquilamente para o estádio? O Corinthians teve 30 mil torcedores. Isso vai se repetir na quinta-feira. Né? Tem Corinthians e Galo. Então, tem as torcidas, não só do Corinthians, de Flamengo, tem todas as torcidas pelo Brasil todo deram um show. Acho que tem um amadurecimento aí. O que ainda eu lamento é que o que eu vejo no brasileiro, né? Você tem uma reta final que ela define uma série de coisas. Quem vai para a Libertadores, quem não vai, quem vai para a Sul-Americana, quem pode cair. Então, está todo mundo estressado fazendo um segundo turno, como a gente está vendo. O primeiro é a coisa mais abandonada que existe. Porque assim, um está de olho nas Copas, um olha para a Copa do Brasil, o outro olha para a Libertadores, o outro para a Sul-Americana. Quem está em duas, na Copa do Brasil e na Libertadores, a prioridade está aqui. E não o nacional. O nosso campeonato base, porque ele tem ele dura a maior quantidade de meses, o período dele é maior, então esse campeonato base deveria ser valorizado todo mundo, ele não é. Então, quando chega nesta etapa, que está tudo definido, agora
Libertadores, não estou nem em relação à final do Fluminense. Estou falando muito antes, quando foram definidos os semifinalistas. Você já tem o funil. Já a Libertadores já entregou esses clubes para o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já foi decidida muito antes. Aí todo mundo se volta para o Brasileiro. Aí vira essa loucura, que poderia ser assim o tempo todo. Então, o que faz o Botafogo, sem desmerecê-lo? Se aproveitou muito bem deste período em que muita gente não está nem aí. E aí vem aquele discurso, já acabou o campeonato, já acabou. De alguns concorrentes até. Renato Gaúcho fez isso só um em 2017. Porque o Botafogo que você está falando que agiu dessa maneira, talvez só tenha agido dessa maneira, inclusive, porque ele abriu a vantagem que abriu no Brasileiro. Caso contrário, talvez o próprio Botafogo... Fala, opa, vou agarrar aqui. A Sul-Americana. Não tivesse olhado para a Sul-Americana da maneira como olhou, né? Acho que olhou assim por causa da vantagem no Brasileiro. A gente tem um campeonato por tudo, ainda mesmo por sendo escrito, jogado por linhas tortas, que ele é espetacular. Espetacular porque ele está motivado, faltando últimas rodadas. Você pegar 2 times enfiados na zona do rebaixamento, vamos lá, o 18º, que é o Goiás, tem 35 pontos. 5 times acima dele, o Santos tem 38. Então você tem 3 fora da zona do rebaixamento, 2 dentro, com uma diferença de 3 pontos. É um negócio... Nossa, é impressionante. Para quem não está envolvido, é espetacular. É que está todo mundo envolvido. A zona da pasmaceira tem ali uns 2 ou 3 só, né? É isso, exato. Por exemplo, o Fluminense, que vai a Libertadores, sabe que vai de São Paulo, que não vai... tem risco de cair. O São Paulo tem 42 pontos, tem 5 acima da zona do rebaixamento. É que é muita gente para baixo, né? Exato. Do nível baixo. 45 pontos já teve queda, mas é uma pontuação segura. Então ele está precisando de mais 3. Tá. Mas eu não sei, hein? Mas é bom não apostar em novidades. Exatamente. Vitor Birner, e assim, em relação ao Botafogo, pode ter gente se perguntando, mas a questão principal da queda é psicológica ou é técnica? Para mim, as duas casam. Sabe por quê? Sim. Porque o Botafogo não tem um treinador. O Botafogo não tem um treinador. O Botafogo tem um cara que está aprendendo a profissão, que é um cara esclarecido, bacana, que tem uma história legal no futebol, mas não é um treinador para levar um time ao título. O Botafogo, eu não estou dizendo que é isso, mas nessa coisa de gorduraça, de muitos pontos em vantagem, é aquela coisa, o importante agora, saindo o Bruno Lage, que é um cara de assinatura, um cara forte, de personalidade forte, o importante é os jogadores unidos, né, em torno de ali uma figura, o Botafogo tem, o Lúcio Flávio, mas nem precisa de muito mais que isso. É a impressão que pode ficar, porque assim, agora os treinadores serão muito importantes e o Botafogo não tem um treinador à altura de brigar do jeito que terá de brigar nessa reta final por um título brasileiro. E eu, repito, adoro o Lúcio Flávio. Como pessoa, acho um cara esclarecido, um cara que se prepara, mas não é para esse momento. Assim, se você for pensar que é um time que precisa... aliás, é uma coisa gozada, porque é um time que precisa se recuperar emocionalmente, você deveria ter um treinador com mais vivência na liderança de pessoas, porque de campo ele tem, para conseguir entender o que fazer. E ele está no meio de uma situação muito complicada, uma situação extremamente aquecida, vou usar esse termo, porque era óbvio que o Botafogo teria uma queda de rendimento em algum momento do campeonato. Não desse tamanho. Essa não era tão óbvia assim, né? Se o Luiz Castro tivesse continuado, o Botafogo também não conseguiria repetir no segundo turno a campanha que teve no primeiro turno. Porque é muito difícil para qualquer equipe fazer tantos pontos quanto o Botafogo fez na primeira parte do campeonato. E aí o técnico vai embora, vem o Caçapa, no embalo as coisas vão andando, né? Sai e chega um treinador. Quando chega o Bruno Lage, e aí eu acho que ele errou um pouco em algumas entrevistas, mas de qualquer maneira, quando ele falava que o time criava tanto quanto antes e as bolas estavam chegando menos no gol, né, e o PR trabalhando menos, quando a gente vai levar só para o campo, ele tinha razão. Ele tinha razão. Mas os resultados não aconteciam positivamente e a forma como ele se expressou é uma forma que, para a cultura do futebol brasileiro, é praticamente inadmissível, porque joga contra a tranquilidade da equipe. Mas aí ele vai embora e vai o Lúcio Flávio. E aí o Botafogo não tem mais o seu, entre aspas, vilão para explicar
os seus problemas. Até que vai, no jogo contra o Palmeiras, o presidente, que é da SAF, o John Textor, e engolido pelo que é o futebol brasileiro, né, explode numa entrevista depois, falando sobre roubo, sobre falta de honestidade e esse tipo de coisa. E aí vai o Lúcio Flávio, que não tem o tamanho que você cita de treinador, e dá as declarações mais ponderadas na entrevista. Quer dizer, o clube... Elogiadas declarações por nós aqui. Por nós. Ele conseguiu, ou ele está tentando blindar o grupo de jogadores do frenesi que vem da diretoria. Porque tem uma coisa que pertence ao futebol. Vamos supor que o Botafogo tivesse... Vou pegar um técnico grande aqui dentro, o Tite, hoje técnico do Flamengo. E o Tite fizesse as mesmas declarações, elas têm um impacto. Quando o Lúcio Flávio faz, elas não vão ter necessariamente o mesmo impacto dentro do campo. Então, o Botafogo, ele precisa pensar em jogar bola. Ele precisa pensar em jogar bola. E ele não pode perder a cabeça quando ele toma um gol, quando alguma coisa não acontece de maneira certa. Aí tem a sua pergunta. Tudo isso está influenciando na parte técnica. O Tiquinho Soares, por exemplo. Se o Botafogo for campeão, talvez seja eleito o jogador do campeonato. E perdeu o pênalti. Quanto o Everton, que não pega muitos pênaltis, historicamente. No momento em que o time está com o jogador a menos, 3-1, 4-1, acabou a brincadeira. Aí o Tiquinho Soares vai lá e perde o pênalti. E você vê os jogos, ele está sentindo. E a marcação do Botafogo, que era uma marcação certinha, mesmo que você coloque os mesmos jogadores, tenham ideias parecidas, os espaços aparecem. Ou seja, a parte mental está influenciando na parte coletiva e na parte técnica. E se não recuperar esse controle do que é, nós fizemos isso no primeiro turno, não está dando certo, vamos insistir, porque a gente não precisava de tantos pontos assim para ser campeão, a gente precisava administrar a situação. Quem vai fazer isso? Quem vai comandar isso? Eu só acho que o Botafogo pode ser campeão? Sim. Nem Botafogo pode ser campeão. Botafogo pode ser Sim? campeão? Opa. Pode. Jogando o que jogou no primeiro turno, impossível. Não vai acontecer. Nesse segundo aqui não vai. Ele pode ser jogando algo, ele competindo com quem está nesta zona aqui próxima do título, mas dizer que o Botafogo, do primeiro turno, vai aparecer do nada, na próxima rodada, nós vimos, acho que o grande momento para dizer que essa virada seria possível, foi os 3-0 do Botafogo sobre o Palmeiras no primeiro tempo. Você fala assim, se ele mantém aquela vitória, ali, você fala assim, aqui ele conseguiu... Vitória de campeão. Seria outro Botafogo hoje. Mas aquilo estava acima da média do próprio Botafogo do primeiro turno. Concordo. Concordo. Mas ele construiu. Uma situação épica. Mas aquilo era claro. E aquilo recuperava o time de tudo que a gente falou aqui. Eu imagino assim, o Abel Ferreira no vestiário conversando com o time que está tomando 3-0. Por mais que ele... Tudo tem limite, né? E o Lúcio Flávio no vestiário do Botafogo com o time que está ganhando 3-0. Se o Botafogo perder o título, eu não atribuiria a culpa ao Lúcio Flávio. Seria uma crueldade atribuir a culpa a ele. Até porque é o seguinte, pode ser que ele seja um grande treinador. A missão dada a ele foi uma missão muito difícil. Por quê? Porque é bem possível, tem assim elementos para você acreditar que o Bruno Lage, as reações do Bruno Lage já eram reações prevendo isso aqui. Porque já tinha um pouquinho desse Botafogo, o Botafogo com o Bruno Lage já estava cambaleando. Muito. Não é que ele foi embora por causa disso. Não bastava jogar bem para ganhar. Não, já estava. E ali me parece que ele estava, o Luiz Castro fez a campanha brilhante, sobrou para mim o momento da queda. Momento de queda, para aquela campanha, é óbvio que viria. Exato. O Botafogo não seria campeão com 2 turnos iguais. Exato. No maior campeonato da história do futebol brasileiro. E com o time que tem. Com o time é um time competitivo, mas não tem nada de... Competitivo. Exato. E outra, estruturado e competitivo. Olhando para o que foi o próprio primeiro turno. Porque, desculpem, assim, eu falei isso já no final do primeiro turno, muito botafoguense ficou irritado, mas assim, para mim a pontuação não condizia com as atuações. Não quer dizer que o Botafogo não merecia ou não merecesse ser líder naquele momento. O Botafogo merecia ser líder, até porque não se desconte isso, né, num campeonato por pontos corridos. Agora, foram atuações boas, mas não para ter a margem, a vantagem que o Botafogo tinha. E aí talvez entre muito daquilo que o Calçade falava, do olhar dos outros e tudo mais sobre o campeonato. De qualquer forma, até por isso, pelo que o Lucas Perry tinha feito, e acho que foi o Birner até que falou aqui no final do primeiro turno, que para ele o Lucas Perry era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro acima do Tiquinho. Por tudo isso, era óbvio que aquela campanha
não seria mantida. Era óbvio, e para mim era óbvio que o Botafogo poderia e pode ser campeão com um segundo turno medíocre. Medíocre no sentido de mediano. Médio. Exatamente. Ele conquistou essa possibilidade. Exato, Campo, é um porque, mérito. e eu achei que isso aconteceria, quer dizer, que o Botafogo conseguiria pontos o suficiente para ser campeão, mas tendo uma queda de rendimento acentuada. Isso ainda pode acontecer. Né? O Botafogo ainda é o líder do campeonato, seja por pontos perdidos, seja por pontos ganhos. Agora, Perdeu as últimas 3 partidas. perdeu as últimas 3 partidas. E aí entra a tua pergunta para o Birner. A gente pode falar da queda técnica? Pode. A queda, para mim, a crise, não é que a crise, mas a queda de rendimento, ela era evidente, ela era óbvia, ela era quase que obrigatória. Pelo elenco que tem o Botafogo e pelos pontos que tinha feito no primeiro turno. O problema é que hoje a parte psicológica está pesando muito. E eu pego o próprio jogo de hoje para exemplificar. Os 15 minutos, 20 minutos iniciais do Botafogo... Superioridade. Eram bons. O Botafogo, num clima hostil, difícil, era bom. Né, contra o Vasco, fora de casa. Eu não achei que fosse ser assim, por tudo que a gente viu no final de semana. Eu não achei que fosse ser assim. Eu achei, sinceramente, que o Vasco, até ia começar dominando, ia na pressão, ia na base do abafa da torcida pressionar. Não foi o que a gente viu. Tá durando pouco, Jean. Tá durando pouco. Durou um tempo. Então, mas aí... Agora durou 15 minutos. Mas hoje, Calçado, eu acho que não durou. Hoje, muito claramente, não durou não por causa produziu. do gol sofrido. Ele não produziu. Não, o gol sofrido... Na hora que o Botafogo toma o gol, tudo que estava acontecendo... Os fantasmas vieram junto. Foi por água Exatamente. abaixo. E agora? Bom, tá aí, né? Quando eu tava falando lá no início pra vocês, se o Botafogo pegar uma Libertadores direto pro ano que vem, é pra comemorar. Se você é algum torcedor que acha alguma coisa que o Botafogo possa ganhar ainda, parabéns pra você. Parabéns pra você, que você é mais louco do que a gente. Porque eu acho que ele é pior, que sofre mais. Do que se você chegar e falar assim, cara, o Botafogo no segundo turno tá na zona de rebaixamento. O Botafogo não vai segurar o Palmeiras nem o Bragantino. Eu vejo o Palmeiras e o Bragantino passando o Botafogo. Se bobear, Grêmio e Flamengo ultrapassam o Botafogo. O Botafogo pode cair para a 5ª colocação. Talvez não caia porque falta poucos jogos. Porque se tivesse mais, o Botafogo poderia ficar fora da Libertadores, pegar no máximo, uma pré-Libertadores. O Botafogo faz aí o primeiro turno histórico, melhor primeiro turno da história, que se não fosse ele, o Botafogo estava fora aí do G5, G6. Acabou, cara. O Botafogo esse ano, 2023, acabou. Eu estou afirmando aqui. O Botafogo acabou esse ano pro Botafogo. É ver tudo de ruim, mandar quem tiver que mandar embora, chegar quem tiver que chegar. Chegar o novo técnico. Olha só, tinha torcedores do Botafogo cogitando o Lúcio Flávio ano que vem. Pelo amor de Deus, você é doente. O Botafogo, se tem dinheiro agora para gastar, que traga um técnico bom. Seja lá de onde for. Aí você está pensando em Lúcio Flávio, que não tem nem experiência. Meu Deus do céu, que tipo de torcedores o Botafogo criou? O Botafogo criou esse tipo de torcedor, que qualquer coisa funciona, qualquer coisa presta. Ah, ele presta. O Caçapa tinha que estar aí. O Caçapa seria outra derrota pro Botafogo. Não é perfil, não é à toa que o time dele lá também tá uma porcaria. Então, gente, pelo amor de Deus, se não veio a SAF, ia pensar grande. Assim, o Botafogo no passado pegou uma Sul-Americana, talvez esse ano pegue uma Libertadores, porque eu não posso afirmar que vai pegar. É uma evolução. O problema é o Botafogo ficar desde a 2ª rodada à 3ª rodada líder e vai perder faltando 6 rodadas para acabar o campeonato. O Botafogo vai ficar marcado na história de 2023 como o time mais pipoqueiro da história do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos. Que lembrança desgraçada que a gente vai ter. Agora a gente pega aí Grêmio, Bragantino. Mano, você vê esperança no Botafogo, parabéns pra você. Eu não vejo, eu já entreguei. Eu tô entregue. Eu queria muito ver o Botafogo na 3ª colocação, vindo lá de baixo, subindo assim, ó. Segundo turno, o Botafogo arrebentando, saiu de 12º, foi parar pra 3ª, pode chegar no máximo a 2ª colocação e ficar feliz, pô, pegar uma Libertadores direto. Caraca, o Botafogo não tá preparado pra ser campeão. O Tiquinho Soares é um pipoqueiro, não jogou nada. Aí não tem técnico, Lúcio Flávio, não é técnico pra poder bater no peito e falar, tira ele que tá morto dentro de campo. O Eduardo, a faixa de capitão deles, pulou do braço dele, falou assim, sai, não quero que esse cara seja capitão. Pulou do braço dele. O Tietê, o único que ainda fez alguma coisa no jogo de hoje. E, gente, eu tô falando de Botafogo e Vasco. O time do Vasco é horroroso. Achou um gol, se fechou, que é o que eles têm que fazer, eles estão na zona de rebaixamento. Mas não tem força. Se fosse um pouquinho mais qualificado, tinha feito 2-3 no Botafogo. Teve vários contra-ataques que perderam, assim,
O goleiro do Vasco não trabalhou. Você não ouviu falar Léo Jardim, você ouviu? Qual foi a hora que você escutou? Léo Jardim faz um milagre. Não teve. O Botafogo finalizou 32 contra o Cuiabá, que o goleiro deles pegou tudo. Fez 3-0 no Palmeiras, tomou a virada, mas fez 3-0, jogou muito bem o primeiro tempo. Hoje, contra o Vasco, não jogou o primeiro tempo, não jogou o segundo tempo, não chutou pro gol. Quando chutava, a bola batia na zaga, a bola não ia em direção ao gol. Impressionante. Rapaz, que time de culhão do caraca é esse do Botafogo. E o pior de tudo, que no banco de reserva também não faz diferença. Entra um, entra outro, entra aqui o Segovinha, pequenininho, parece uma criança jogando. Encosta nele, ele cai. Não tem força física pra segurar, o empurrão. Aí o único cara, né? Os jogadores seguraram a barra do Lúcio Flávio. Não, manda lá ir embora, que merecia ser mandado embora. Merecia, pediu pra ser mandado embora. O que ele fez, mereceu na época. Não, deixa o Lúcio Flávio. A gente tá com ele. E o Lúcio Flávio, tadinho, segurou um pepino gigantesco. Ele coloca em campo o time ideal do Botafogo, que é o time que ganhava tudo. Só que esse time que ganhava tudo não existe mais. E aí o cara fica segurando aí, ó, sem ter culpa. Qual é a culpa que o Lúcio Flávio tem? Nenhuma. Os próprios torcedores apoiaram a ficada do Lúcio Flávio. Eu achei bom. Eu também sou um dos culpados, porque eu falei, não, deixa o Lúcio Flávio, que o Lúcio Flávio vai colocar o time certo, vai deixar o Tiquinho, né? Não vai inventar de botar zagueiro na lateral, de lateral no ataque, de atacante na zaga. Mas o time do Botafogo pipocou. Aquele famoso elefante em cima da árvore despencou. Ah, mas somos o líder. Se você gritar na rua é líder, você apanha. Você merece apanhar se tu fazer isso, né? Aquela soberba, nossa, que tava um monte de influenciadores gritando. Ninguém pega o Botafogo, toma aqui em cima, briga pelo segundo colocado, tá boa. Acabou. Mas sabe o que eu tiro disso? Foi bom enquanto durou, cara. A gente brincou, zoou e voltamos pra nossa realidade. A nossa realidade é essa aí, que se fosse o primeiro turno a gente estaria brigando pra não cair. Triste realidade. Fazer o quê? É isso. Agora, João Texo, se você quiser alguma coisa com o Botafogo ano que vem, pra Libertadores, você tem que pensar muito bem, né? Muito bem, planejar muito bem. Porque se o Botafogo abre ano que vem, abre mão de um brasileiro para tentar conseguir uma Copa do Brasil, uma Libertadores, pode cair. O Fluminense foi campeão da Libertadores, mas conseguiu uma pontuação confortável no campeonato para não cair. Então, assim, difícil. Vou ficando por aqui. Tu conseguiu assistir até aqui? Difícil também, né? Deve estar falando sozinho. Mas se você conseguiu, parabéns, tu deve estar tão puto quanto eu. E se você ainda vê uma luz no fim do túnel, mais parabéns ainda, porque você deve ser um trouxa maior do que eu. Desculpa aí falar isso, mas tu deve ser um trouxa maior que eu, porque não há luz no fim do túnel. A não ser que o Botafogo vença todos os jogos agora até o final. Que eu acho que não vai acontecer, é só você olhar as últimas partidas do Botafogo. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Pelo menos fiquem bem com a saúde de vocês. Cuide da saúde. Mental, física, seja qual for. Porque o Botafogo, se deixar, ele te arrasta junto com ele. Fui!